Fala galera, eu sou o Michel Barcelos, bem-vindo ao Falando Grave. Hoje eu estou aqui com o meu aluno Antônio Carlos. Prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer é meu. Nós vamos falar sobre uma grande dificuldade que muitos têm, principalmente no início da caminhada na música, que é tirar música de ouvido, né, Antônio? Sofrimento muito grande. Sofrimento, né, cara? E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como que foi isso para você, esse período, essa iniciação a tirar música de ouvido e tentar sair um pouco do Cifra Clube. Cara, é um processo, né? Que eu ainda estou nesse processo, né? Que eu ainda estou iniciando no contrabaixo, mas para mim, a minha experiência a questão que a gente fez nas aulas, a gente tem a questão das escalas, né? De campo harmônico e suas relativas. Eu tento identificar qual é o dominante e ali identificando quais são as notas que vêm na música. Sim, através das relativas, né? Que é muito importante nós aprendermos. Exatamente. E a questão do Cifra Clube sempre foi uma muleta para mim, muito grande. Desde quando a gente iniciou a aula, eu só tocava com cifra. E conforme foi passando, eu fui estudando, vendo a questão das escalas, treinando o ouvido. Solfejo, né? Isso, que na verdade a gente chama de ditados melódicos. Isso, fazendo a escala, solfejando a nota que eu estou tocando, acompanhando. Aí, conforme foi passando, estudando, conforme eu identificava um som, eu tinha ideia de onde que ele estava mais ou menos ali. Eu não tenho essa certeza ainda porque eu estou iniciando. Sim. Mas eu já tenho ideia mais ou menos em que parte que ele está, e aí eu consigo achar, não de primeira, né? Mas vou identificando onde o som está e uma hora eu chego lá. E você teve alguma experiência assim, cara, de você de repente ficar um pouco envergonhado, ter medo? Teve alguma situação que você passou? Ah, com certeza. A gente que toca na igreja, né? Sempre acontece. Bem que tudo programado, aí do nada a pessoa canta outra música. Outro tom. Outro tom, ou até mesmo a música. No início, quando eles passavam um tom pra gente, a gente ensaiava e tal, tirava a música em casa. Mas quando chegava aqui, o pessoal falava assim, não ficou bom nesse tom, vou mudar. Pô, me batia um desespero pra hora, eu ia correndo, pegava o celular, entrava no Cifra Clube e já via qual botava era o tom. O tom lá, Botava o tom, e muitas das vezes o Cifra Clube tá errado. Sim, tem isso ainda. Tem isso. Muitas das vezes o Cifra Clube tá errado, você ainda tem que identificar, você vê que não tem a nota que não tá. Você tá buscando um socorro ali, e ele faz você tocar errado. Exatamente, ainda faz tocar errado. E isso me deixava mais nervoso ainda. Mas conforme eu fui estudando a questão do campo harmônico, treinando o ouvido para nesses casos, você consegue minimizar o erro. No meu caso é minimizar o erro, porque eu não estou iniciando, né? Sim. Mas eu dependia muito do Cifra Clube. Isso é verdade. Hoje em dia, 90%, 95% das vezes que eu toco, já vai 100%. Isso aí todo mundo passa por isso no início mesmo. Eu lembro do meu início ali, cara, eu comecei com violão, né? Comecei tocando violão. Meu primeiro instrumento foi o violão. Aí depois do violão eu comecei a tocar guitarra. Então nessa fase que comecei a tocar na igreja, cara, eu não tive uma orientação no sentido de harmonia. Sim. Falar assim, no sentido funcional mesmo. O que é harmonia funcional? É o que você realmente vai executar. Inclusive está no nosso curso, né? E durante esse início, cara, foi muito difícil para mim. Porque eu conhecia só as notas naturais. Mi menor, dó, ré, sol. E aí os irmãos começavam a cantar na igreja, cara. Nossa, eu só sabia aquelas notas. Eu ficava totalmente preso àquilo. Então, é muito importante a gente ter esse processo. Primeiro, de entender o que são as relativas. O que é relativa, né, musical? Tem lá, relativa de dó maior, dó, ré menor, mi menor, né, por aí vai. Aí mudando a tônica, se for ré, mi menor, fá sustenido menor e tal. É muito importante nós entendermos isso, decorar e nós irmos para o ditado melódico, né? Então, esse é um segredo, galera, que a gente queria deixar aqui para você. É você não somente executar as escalas naturais, né? A escala de dó, a escala de ré, mas é você cantar a altura das notas também. Porque, por exemplo, a sua mão não vai automaticamente na altura da nota do que você está ouvindo. Primeiro você ouve a altura da nota e automaticamente a sua mente, que é treinável, aquilo que você treinou, aquilo que você estudou, automaticamente vai mandar para sua mão, não é verdade? Então a gente tem vivido isso, até hoje eu vivo isso também,
E falando até sobre ouvido absoluto, né? Muitos falam que fulano tem pessoas que realmente nascem com isso, mas isso também é treinável. Muitas pessoas realmente treinam isso diariamente, executando no próprio instrumento. Quando vai ver, a música começou ali uma nota X e tal, a sua mente já captou qual é a nota. Quando você senta no instrumento, caramba, não é que é dó mesmo, você acerta, você fica feliz. Então tem um lado de você estar em casa, você precisa tirar a música, seja de uma banda, de um cantor, seja do Ministério de Louvor, você senta ali e você ouve aquele acorde, você fala, cara, eu tenho quase certeza que isso está em dó. Aí quando você vai ver, foi por pouco, tá em dó sustenido, sabe? Então você vai vivendo isso diariamente, né? Então assim foi comigo. No início, cara, foi muito difícil. O irmão tava cantando em sol, tava tocando lá em mi bemol. E isso também rola vergonha, né, Antônio? Fala aí. Teve até uma vez que passaram uma música pra gente, passaram um roteiro pra gente, várias músicas, e chegou na hora, o cara falou, vai ser em dó. Mas não era em dó, ela começava em dó, mas o tom não era dó. Aí eu já tinha tirado ela toda em dó. Aí quando chegou na hora, me bateu o desespero. Isso foi na hora do culto. Ele falou, ele chegou, não teve ensaio nesse dia, foi na hora do ao vivo ali, do vamos ver. Na hora que... Na hora. Aí eu fui... Acho que eu lembro desse dia, a pessoa chegou atrasada, não deu tempo de passar o som. Sim, exatamente, não deu tempo. Aí quando aí ele chega um pouco antes, você ainda consegue conferir, dar um jeito. Mas como foi na hora, eu fiquei com muita vergonha, fiquei nervoso, aí eu falei, cara, eu não vou ficar catando milho aqui na frente de todo mundo. Ia ter um medley. Sim. A outra música eu conhecia. Aí eu falei, não, vou ficar esperando chegar nessa música, eu fiquei aqui, ó, cheio de vergonha, fazendo um teatro, fazendo um playback quase, né? Aqui na igreja, e tipo assim, quem entende sabe que eu não tava tocando. Sim. E eu, com maior vergonha, eu falei, cara, aquele dia ali, eu falei, cara, eu tenho que estudar mais, porque quando isso acontecer... Você ter a independência, né, cara? Ter a liberdade. Esse ponto é muito importante. Por que tirar música de ouvido é importante para o músico no início? É você ter liberdade, sim, você ter autonomia, você realmente não precisar de um outro para te falar uma nota no talk. Né? Você que toca numa banda e tem talk, né, lá do instrumental, a base... ou então eu sou de uma geração que não existia talk. Exatamente. Sou de uma geração que a pessoa estava tocando aqui, sol, mi menor, dó, errou, burro. Sou dessa geração, cara, que tipo, as pessoas não tinham muita paciência, sim, né? Sim. Era tudo ou nada. Eu acho interessante até a ideia do Cifra Clube, né? Você tem um registro ali, por exemplo, quando eu usei Cifra Clube, teve uma semana minha, o trabalho estava muito atolado, eu estava tirando 40 músicas de um repertório, 10 do outro, 15 do outro, e tinha música até difícil. Então, para ajudar, né, a nossa mente, que nós somos humanos, às vezes é falho, eu dava uma conferida ali e cheguei a imprimir algumas coisas, né? Então, tipo assim, mas isso não pode me tornar dependente disso, né? Então, como você falou, o lance da igreja, né, quando você chegou para tocar, acabou mudando o tom. Se você já tivesse ciência da relativa de lá, provavelmente você não teria, né, tanta dependência assim, de você ter que ter o recurso do Cifra Clube. Sim, né? Sim. Então, e aconteceu até recente, no último culto que nós tocamos, que passaram a música em sol, sim, mas só que chegou na hora, não era em sol, era em ré. Aí eu fiquei tipo assim... Foi natural. Sim. E teve até uma vez que você brincou comigo no tal, falou assim, mudou 5 vezes o tom. Aí falou assim, não, tem que ver quanto o tá tudo certo, se tem problema pra ele. Eu falei, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí foi até que você falou comigo depois. Foi uma então, evolução. Isso também é admirável, né? A gente estava conversando sobre isso. Você não pode ter medo de arriscar. Tipo assim, o pessoal tá olhando assim, fez cara torto. Cara, deixa quem não quiser entender, sabe? Exatamente. Você precisa... mudou o tom? Você fala, eu não sei exatamente, mas eu vou conseguir. Sim. Sabe? É isso. Então, você, juntando esse combo, de você estudar as dicas que nós estamos passando. Estudar, literalmente, buscar ouvir isso. Porque a música, o estudo musical se define em duas partes. 50% é você ouvir muito, 50% é você botar a mão na massa, é você tocar. E se você realmente perder esse medo, cara, o resultado final é apenas um. Você vai começar a tocar de ouvido. Né? Uma das coisas que eu já treinei muito com meus alunos,
falando sobre a escala de dó, né? Por exemplo, dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você não precisa cantar o nome da nota, mas você pode antecipar o som, né? Tipo assim, dó, ré, ré. Já estou cantando a altura antes de dar a nota, então isso é muito interessante você treinar o seu ouvido, né? Ó. Dó, ré, 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 e isso, cara, quando a irmã for cantar, se você é de uma igreja que a irmã começa a cantar do nada, o seu ouvido vai chegar lá, porque automaticamente a sua mente entendeu que precisa mandar o comando para a sua mão, né? Então isso é muito interessante. Uma outra coisa legal também, Antônio, que a gente estava discutindo sobre isso, é falando sobre os timbres dos instrumentos, né, cara? Sim. Você conseguir identificar isso, Sim. não é verdade? Por exemplo, vamos falar de uma base normal, não vamos falar de orquestra, nada disso, mas de uma base normal, que se define que teclado, guitarra, baixo, batera. A bateria, quando você vai escutar uma música em casa, ela consegue se desvirtuar porque ela é um instrumento rítmico. Então morreu a bateria, você escuta ali, a virada e tal. Até as pessoas que nunca tiveram contato com uma aula de música em si conseguem identificar rapidamente a bateria. Bom, agora falando sobre os outros timbres, um piano, um violão, né, um contrabaixo, como que você começou a entender isso, essa divisão de água para você, tipo que, pô, aqui é realmente o contrabaixo, o violão. Você lembra desse momento? Sim, Porque sim. isso é uma virada de chave também, Sim. né, musicalmente. Você identificar a sua banda, né? Porque às vezes a gente conversa. Não adianta, tem um cara tocando guitarra e um cara tocando teclado. Sim. Os dois fazerem a base, sabe? Você tem que diversificar a banda para não ficar todo mundo maçante e parece que é a mesma coisa. Se você não souber identificar, você fica perdido ali na hora. Com certeza. E eu lembro que eu crescido em igreja, né? Meus pais plantavam igreja e eu ia com eles. Ia com eles, normalmente não tinha gente para tocar. E a gente foi aprendendo isso na marra. Até que toca um pouquinho de cada coisa, toca mal, mas toca um pouquinho de cada coisa. E essa para mim essa identificação foi natural por isso, porque eu já sei tocar um pouco de violão. Aí eu tenho noção hoje em dia. Qual é o lugar dele? Exatamente. E hoje em dia o pessoal usa muito pedal, muito efeito, até para baixo mesmo. E você pode acabar não identificando baixo porque ele está usando um oitavador para baixo. Um drive, um que às drive. vezes confunde muito com o drive da guitarra. Sim. Não, você falou tudo. Realmente, essas músicas hoje em dia que estão mais novas ali, hoje, vamos dizer assim, tem muita essa linguagem que acaba dando uma confundida assim, com certeza. Sim, aí você acha que é guitarra, mas não, é o baixo que está tocando ali. Tá fazendo a frase, tudo isso. Exatamente. Então, aí tem que saber identificar. Hoje em dia tem até o recurso do Moisés, né? E o Moisés é tão interessante. É igual o lance do Cifra Clube, porque eu já observei uma coisa, tipo assim, a galera às vezes usa o Moisés e fica refém, porque o Moisés tem como você alterar o tom. Sim. Aí a pessoa passou o link da música. Lá o link da música no YouTube, você vai cantar no louvor, tá em sol. Sendo que o tom dela é em si bemol, né? Um tom e meio acima. Si bemol. Aí vamos supor aqui, aí ele tá com dificuldade, ele vai e transforma a música toda para tocar em si bemol. Isso pode ser legal, galera, mas pode não ser também. Porque se você se acostumar com isso, é igual o brother falou, vai acabar andando, né, de rodinha na bicicleta para sempre. Isso não é legal. Então, assim, é legal você ouvir que a música está em sol. Você tira em sol, mas na hora que você vai transcrever, isso tem que ser um exercício mental. Se você falar assim, não, pô, aqui o refrão da música é dó, mi menor, dó, sol, mi menor, dó e ré. Não, então o refrão da música em si bemol é si bemol, sol menor, mi bemol, fá, si bemol. É um exercício que a gente precisa ter, né? Sim, um recurso que até do Moisés mesmo, que é muito bom, é você deixar só a voz da pessoa. Sim. Você excluir todos os instrumentos para você não, tipo assim, tá escutando, você vai ver, vai ser só a pessoa que vai cantar? Então vamos fazer só com a voz da pessoa, que aí eu vou conseguir identificar aqui de melhor forma. Até um exercício bom no Moisés também é, tipo assim, você botar um tom aleatório. Sei lá, você pede pra sua esposa, pra sua namorada, sua mãe,
muda aqui o tom para mim, bota lá e você vai tentando identificar Isso qual é aí. aquele tom ali. É isso aí. Cara, eu lembro no início você falando do Moisés, na minha época não tinha o Moisés, mas a gente tinha a rádio, né? Rádio. Não que não tenha rádio hoje, mas assim, a rádio antigamente cantava muito mais música. O que eu fazia com o meu violão, Antônio? Eu sentava com o radinho que minha mãe me deu e aí ia cantando músicas, eu tanto escutava a rádio secular, né? Com o incentivo apenas de estudar, tá? O secular ali e a rádio também evangélica e ia cantando música atrás de música, eu ia tirando, cara. Uhum. E eu ia treinando meu ouvido, tirando música da rádio. Isso é o Sacou? Moisés Era o Moisés de antigamente. antigamente. E Antônio, queria que você me falasse, cara, um jeito que seria errado na sua visão de aprender a tirar música de ouvido. O que você já passou? Cara, então, eu acho que o mais errado é eu tentar tirar aqui na hora que a gente chega, né? Porque, por mais que a gente tenha nossos afazeres no dia, mas tem que arrumar um tempo para fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu venho tocar domingo de manhã na igreja, pô, eu acordo 5:30 da manhã, tem que estar às 7, só para dar uma passada, para não chegar aqui na hora e precisar ficar catando milho aqui. É o lance de fazer o dever de casa para chegar aqui e só executar. Exatamente. Não é verdade? E, pô, já aconteceu de chegar na igreja e falar assim, tirou a música? Não, mas isso aqui a gente tira agora aqui. O ensaio não é para isso, né? Sim. A gente fala muito que o ensaio não é para isso. Eu acho que esse é o jeito errado de você tentar até aprender a tirar de ouvido. Ou então a pessoa se acostuma a ter alguém falando, cantando a nota para ela, né? Porque nem todo mundo tem o talk na igreja. Tem o pessoal que tem a igreja menor e tal, que não tem o talk, e como é que ele vai saber? É a forma certa de você tirar de ouvido, é você começar em casa. Você pega lá, bota a música para tocar, e você vai qual foi a principal dica, assim, que a gente pode deixar para a galera aqui? Porque, galera, o Antônio é meu aluno, a gente não estudou, não tivemos milhões de aulas, né? Tivemos 3 aulas aproximadamente. Mas, assim, qual foi a dica que eu comentei com você que foi uma virada de chave, assim, para você começar a destravar isso, vamos dizer? Cara, foi a questão de solfejar. Solfejar a nota, fazendo a escala, vai fazendo a dó, ré, mi, fá, sol, si. Não precisa falar a nota, mas foi o que você disse anteriormente aqui. E você solfeja a nota. Aí você vai começar a identificar quando a pessoa, ou você ouviu alguém tocar, o cara do teclado tocou aquilo lá, você já vai meio que... A sua mente já vai levar. Não, acho que isso aqui está em dó. Aí você... Ou lá, não exatamente, importa, né? Qual for a tônica da aí você vai pegando, você vai começar a entender. Mas não é tipo, vou chegar aqui na igreja, vou escutar que ele vai tocar e vou ficar aqui. Não, acho que é dó. Não, acho que ele tá tocando mi. Sim. Não é eu ficar catando aqui na hora, eu fazer o meu dever de casa. Não é você arriscar. Exatamente, né? Exatamente. Aconteceu até uma situação de chegar na hora que eu não sabia, eu falei, não vou ficar aqui procurando agora. Eu vou esperar chegar uma parte que eu identifique mais ou menos ali, e depois chegar uma parte da música que eu identifiquei e eu continuei tocando a música. Sim. E a gente tem que ter essa ciência também de não sair. E além disso, e além do ditado melódico, a gente também falou sobre as relativas, né? Sim, sim, sim. Que é mais decoreba do que você realmente tocar. Exatamente. Então, assim, os primeiros passos que eu diria para você começar a destravar isso, para você começar a entender, vamos dizer, princípios básicos para começar a entender que era música de ouvido. Segredo, cara, é você, primeiramente, conhecer seu instrumento. Sim. Você conhecer o seu instrumento. Tem que conhecer a região, todas as regiões. Inclusive, a gente futuramente vai falar um pouco mais sobre o contrabaixo em si. Depois disso, é você entender as escalas maiores e menores. Escalas maiores, Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Escala de Dó menor no caso, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. Você entender, você começar a buscar as relativas, estudar as relativas maiores e menores. O que seria isso? Relativa de Dó maior, Dó, Ré menor, menor, e decorar. Isso não significa, galera, que, por exemplo, você viu que a música lá está em Dó maior, que não vai poder ter um Lá maior na música, só porque a regra de relativa é Lá menor, sabe? No Dó. Pode ser que o arranjo musical permita que lá o cara que fez o arranjo botou um Lá maior. Isso aí se chama liberdade harmônica, que já é um outro assunto, já, né? É um assunto mais crônico, é liberdade harmônica.
Então, vamos dizer que na música contemporânea, e hoje em dia, até as músicas que a gente tem tocado muito nas igrejas, a relativa tem soado muito mais forte. Porque se você vê que a música está em sol, bem provável que você vai dar mi menor, dó e ré em sol, sabe? Então isso é interessante, você estudar a parte de escalas e harmonia, né? Você entender os acordes. Ponto. E o terceiro é esse, cara, é você cantar. É você não deixar de executar o seu instrumento. Por quê? Quando você está cantando aqui, vamos falar do contrabaixo, não vou falar sobre outro instrumento, né? Quando você está executando aqui, visualmente a sua mão, né, está visualizando onde está o dedo a cada nota. A sua mente também está captando aonde está a região de cada nota, um sol mais grave, um sol mais agudo. Isso também nem tem tanta relevância, mas na hora que você vai tirar uma música, dependendo como for, às vezes tem uma nota mais grave lá, ou uma nota mais aguda, dependendo da região, o seu ouvido vai captar muito mais rápido. Então, esse exercício diário, não é exercício assim, vou fazer esse exercício às vezes, é um exercício contínuo. Então é importante nós pensarmos antes até do que o nosso instrumento. A nossa mente, a gente é criativo, né? Deus ele nos fez com esse formato igual a ele, de criar coisas. Né? Então, isso vale até para o improviso, também é outro assunto. Então é importante nós estudarmos as escalas, nós conhecermos a região, nós entendermos os ditados melódicos, de forma que a gente execute isso todos os E dias. uma dica muito boa que você me deu na época é fazer escala em mais de um lugar. Isso, Porque mais de uma região. mais de uma região. Deixa eu Né? explicar, faz a escala de dó menor, tá? De dó. Aí eu fiz a escala de dó, tá? Faz em outro lugar agora. Na primeira vez que você falou isso pra mim, faz a escala de dó, tá? Faz em outro lugar agora do braço. Aí eu Tá. travei. Aí eu falei, caramba. Aí eu fui procrastinei aqui, fiz aqui em cima, aí você, tá, em outro lugar agora. Aí eu fiquei mais desesperado ainda. Aí essa dica foi muito boa, porque eu começo a identificar. Até as músicas que tocam na igreja, para fazer que tem uma parte que no baixo, igual tu és, por exemplo. Tem uma parte que você faz aqui embaixo, aqui. Se você não identificar que A região. a região, E você vai primeiro fazer. você canta, né? Sim. Né? Aí Primeiro você você. canta. Aí como é que você vai saber? Você sabe que é tananana, mas se você não sabe onde está isso no Tu baixo. és quem a minha alma Sim. esperou, né? Isso foi uma das melhores dicas que você me deu, porque eu comecei a identificar não só essa região aqui, que aqui eu já sabia fazer tudo, mas chegava aqui eu ficava perdido. Ficava perdidão quando chegava aqui em cima. Aí, conforme eu fui treinando na escala em outros lugares, aí eu fui perdendo medo até para tocar na igreja, para identificar, assim, porque às vezes é uma mulher que canta, aí fica mais aguda, aí você vai ter a possibilidade de achar aqui, mais em cima. Uhum. Isso para mim me ajudou muito. Antônio. Michel, tem uma dúvida também. Quanto tempo você demorou para pegar de ouvido, para tirar as músicas de ouvido? Porque, cara, é um desespero. Como a gente tem pouco tempo de aula, e eu não tenho muito tempo para estudar, eu queria saber como foi no seu caso. Cara, o meu caso foi bravo, mano. Como eu falei, meu primeiro instrumento foi o violão. Uhum. Então, assim, até eu realmente entender esse caminho, né? Então, assim, hoje eu olho para trás e vejo um caminho que foi bom. Uhum. E eu meio que eu dou essa dica, que é meio que como se fosse um pulo do gato. Sim. Mesmo, né? Então, eu demorei aí, sem esse pulo do gato, né? Eu demorei aí um tempo, cara. Eu demorei aí uns 6, 7 meses para conseguir começar a compreender isso. Porque eu demorei isso tudo porque eu não tinha o jeito certo para estudar em casa. Sim. Né? Então foi por isso que eu demorei a aprender. Isso também define muito o músico, né? Do que ele realmente está se alimentando. Uhum. E isso tem a ver com o professor, né? Sim, sim. Porque às vezes, cara, você pode fazer uma aula. E eu lembro que teve um tempo atrás que eu fiz uma aula de harmonia, um cara chamado I. E assim, até hoje eu me alimento daquela aula. Uma aula.
Então não é às vezes a quantidade. Porque às vezes você faz aula 2 vezes na semana e o cara não conseguiu te passar uma dica valiosa para você conseguir destravar isso, né? Sim. Então, assim, agora eu tenho um método, um segredo, que é o pulo do gato para você Aham. poder sair dessa zona, cara. Você sair desse lugar que é o quê, cara? O cara vai lá, tem que abrir todos os dias o cifratudo para poder tocar. Então, quando eu entendi isso, foi mais ou menos assim, eu demorei um pouquinho entre 6 e 7 meses para começar a compreender, né? E Uhum. você, cara, como que foi esse processo, assim? Quanto tempo? Porque você já está tocando. Uhum. Eu percebo que você já está, né, indo por um caminho independente, vamos Aham. dizer assim. Cara, então, no meu caso, é porque eu tenho um pouco de dificuldade para estudar, né? Uma filha pequena, E trabalho. fala um pouco sobre isso também, esse tempo que E, você tem, como que você faz para estudar. cara, eu arrumo um jeito, né? Porque, tipo assim, eu tenho a responsabilidade de tocar aqui na igreja e eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? Até para eu evoluir no instrumento também, eu dou meu jeito de tocar. Às vezes eu acordo mais cedo, sei lá, 6 horas da manhã, 5 e pouca, para tocar, para estudar. E uma coisa que eu estava fazendo de errado no início, quando eu comecei a tocar na igreja, eu estudava só o repertório. Uhum. Aí, tipo assim, eu ensinava música, ok, ensinava música maneira, mas eu não estava fazendo fundamento. E Sim, até eu comecei a tocar aqui antes de te conhecer. E depois que a gente fez as aulas, eu falei, não, tem que estudar primeiro, ter uma base, porque não adianta fazer só tocar a música aqui, tirar a música direitinho, mas se eu não tiver uma base, eu vou estar fazendo você tudo só errado. pinta a casa ficar bonitinha, mas não tem Não tem a alicerce fundação, nenhuma, é. fundação nenhuma. E quando eu comecei a estudar, fazer aquelas questões de solfejo, isso me ajudou muito, muito mesmo. Porque no último culto que a gente tocou, teve um exemplo, que a gente tocou uma música do nada, puxou uma música do nada que não estava No no repertório, set. no set. E foi automático. Eu sabia que ia descer, aí minha mão já foi certinho. Aí eu olhei assim e falei, caramba, tá fazendo. Aí eu fui, a outra nota que também não estava, foi direitinho também. Eu falei, cara, É é isso. fruto do estudo, assim, não que Do é. estudo. O ouvido é treinável. O vídeo é Óbvio que treinado. tem gente que nasce com um dom, mas, cara, eu posso dizer que 80% das pessoas é o estudo diário que vai Com aperfeiçoar seu certeza. ouvido. Com certeza, Tony. Comigo também foi assim. Antigamente eu conseguia ter um tempo maior de estudo, assim. Sim. Eu, sei lá, já estudei já 8 horas por dia, assim, sabe? Uhum. Com o trabalho ligado, direto e tal. Hoje em dia eu não consigo ter tanto essa rotina de estudo, regradinha, né? Uhum. Que aí o Murilinho, meu filho, vem lá perto, tal, quer sempre brincar. Então, às vezes, eu costumo estudar na madrugada, eu gosto de estudar essa madrugada, é um repertório, ou acordo de manhã também cedo para, né, estudar. Então, você que de repente não tem esse tempo, sempre vai ter. Você que Sim. diz, na verdade, né, que não tem esse tempo para estudar, na verdade você tem. É porque a gente precisa caçar esse lugar de estudo mesmo, esse lugar, seja na sua casa, seja no ambiente da sua casa, para você poder estudar, se dedicar. Porque se a gente for por um caminho assim, eu não tenho tempo de treinar meu ouvido, realmente você não vai aprender. A gente não vai falar nada que uma mentira, né? Sim. Faz isso aqui só que vai dar. Não, é uma parada diária que você precisa fazer. Você precisa treinar isso todos os dias. Às vezes comigo hoje em dia acontece isso, por exemplo, se eu ficar uma semana, por exemplo, sem ter um contato, por mais que eu trabalhe com a música, às vezes a gente não tem contato tecnicamente falando, às vezes é superficialmente falando, né? Às vezes é coisa que você já conhece, você já toca. Mas se você ficar às vezes, sem estudar, sem botar a mão, você às vezes percebe uma diferença. Você fala Sim. assim, cara, pô, já era para eu ter sacado essa nota aqui, essa harmonia. Aí você precisa ir conferir se era aquilo mesmo. Mas por quê? Porque eu fiquei uma semana, às vezes, sem botar a mão no instrumento. Botar a mão no sentido, né, de botar a mão de tocar. É botar a mão de estudar, é Sim. diferente. Porque às vezes você pode estar tocando. Eu toco quase todo dia, mas é diferente de você estudar. Ter um raciocínio lógico, botar a mente para trabalhar. Entendeu o que você está Eu entender o fazendo. que você está Eu fazendo. lembro que, assim, na primeira aula, eu falei assim, cara, se você não tiver muito tempo para estudar, pô, pelo menos meia hora, cara. Você para meia hora ali, você vai ver que no final da semana vai ter uma diferença. E tanto é que a gente fazendo o exercício, para mim, falou assim, ó, você vai até, sei lá, vai começar em 136 BPM e você vai parar em 150. Isso. Aí, tipo assim, depois na outra semana eu falei, cara, consegui chegar no 200. Uhum. E, tipo, e não
virando Sem forçar, noite. assim, Isso, natural, fazendo. gradativamente, direitinho. todos os dias ali um pouquinho. Exatamente. É muito melhor você fazer todos os dias um pouquinho do que você ficar sem fazer, Sim. né? Ou você faz um dia assim, passa 2 dias, mais outro dia. Cara, é muito importante, principalmente no início musical, você ter regrado mesmo, todos os dias, um pouquinho de estudo, é muito. Principalmente com o ouvido, Sim, que é o e nosso comigo, assunto. aconteceu exatamente isso. No início eu estava fazendo treino todos os dias, aí teve um período que eu não estava conseguindo fazer, e eu falei assim, não, final de semana eu vou fazer um dia. Aí, tipo, fui no sábado fazendo 3 horas. E não foi a mesma coisa de eu fazer, tipo, meia horinha por dia. Sim, E todo dia, alimentar todo dia, a sua mente vai começar a entender do que, tipo, esporadicamente. Uma vez você vai lá, faz, aí passou uma semana, vou fazer de novo. Uma hora você vai lembrar, mas você vai perder tempo sim. até chegar lá no nível que você estava. Você vai regredindo se você deixar para fazer uma vez só. Com certeza. Antônio, obrigado pelo papo aqui, Obrigado a cara. você, meu Foi amigo. Todas as prazeroso. dicas, ensinamentos. Valeu, galera. Até o próximo Falando Grave.